E aí galera que assiste outro canal, professor Eliana Emerson na área, tudo bem com vocês, oitavo ano? Ó, excelente dia, tá? Nossa aula está começando, essa aula maravilhosa de matemática. E eu tenho uma notícia que eu acredito que vocês vão gostar, tá joia? A nossa matéria de potenciação e radiciação chegou ao fim. Nós terminamos, tá? Toda aquela parte falando sobre potências e raízes quadradas, fatorações, aqueles cálculos enormes. Agora nós vamos trabalhar com geometria, vamos voltar um pouquinho para os desenhos. Tá? A matéria não vai ficar mais fácil não, tá? Mas ela terá menos cálculos e com isso ela se torna um pouquinho mais cômoda para fazer, mais tranquila de ser resolvidos problemas e atividades. Acredito que vocês vão gostar muito, que essa matéria de geometria é uma das que eu mais gosto em matemática. Tá? Olha só, pega a sua apostila, página 56, tá joia? Página 56, nós vamos falar sobre retas, segmentos, tá? E alguns polígonos, logicamente, nós também vamos falar de polígonos. Vocês vão perceber que na página 56 tem um desenho de algumas pessoas na galeria, tá? Algumas obrinhas de arte. Olha só, aqui nessa galeria tem o desenho de um ângulo, tá joia? Um desenho de um ângulo. E eu quero que você observe que a gente vai trabalhar com esse tipo de figuras, desenhos e propriedades nesta matéria, tá? Na página 57, você vai observar que tem alguns quadros inclinados. Por quê? Para te dar a noção de ângulo. Essa inclinação é representada por um ângulo e tem esse desenho na página 57. Então, esse desenho da galeria, justamente para você compreender que essas formas, que esses desenhos estão no nosso cotidiano, todos os dias, tá? Quando um pedreiro, por exemplo, que construiu a sua casa, na hora de assentar a porta, ele errou um pouquinho o ângulo, a sua porta começa a agarrar. Ou ela agarra no início ou no final, ou ela não para fechada, ou ela não para aberta. Com certeza vocês devem ter alguma porta assim dentro de casa. Aqui em casa, por exemplo, é a porta aqui do banheiro suíte, banheiro do meu quarto, tá? Você abre a porta, solta ela, ela fecha sozinha, ela não para. Já tem alguns meses que eu penso em ir lá e consertar, mas ela fica lá. Um dia eu conserto, daqui uns 6 meses, quando eu tiver tempo, porque esses dias eu estou sem tempo. Pessoal, sem brincadeira, vamos voltar para a nossa matéria e vamos continuar aí a partir da página 58, que eu já quero levar vocês para algumas propriedades. Reparou na coroa? Reparou? Lindo, não é? Deixa eu falar com vocês, vamos falar sobre segmento de reta. Só que para falar de segmento de reta, deixa eu voltar. Olha só, segmento de reta na matemática é algo imaginário. Nós não conseguimos desenhar realmente um segmento de reta. Isso é impossível de fazer. Por quê? Porque não tem como desenhar algo que seja infinito. O segmento de reta ele é infinito para um lado, tá? E também para o outro. Como eu vou desenhar algo que não tem fim? Não tem como eu fazer isso. Eu vou passar o resto da minha vida desenhando e não desenhei nada. Olha só, quero que você imagine, tá? Que eu estou em pé no planeta Terra, no alto de um prédio, ok? Lá no alto do prédio eu estou segurando, sabe aquelas varas quando os palhaços no circo atravessam a corda bamba e eles seguram uma vara para dar equilíbrio? Quero que você imagine que eu estou segurando uma vara daquela, só que ela é infinita. Se a gente estivesse na estação espacial observando o planeta Terra, você ia perceber que essa vara que eu estou segurando, ela passa em ambas as direções do planeta Terra e segue infinitamente pelo espaço. Ela não tem fim. Isso seria uma reta. Tá? Isso é impossível de se desenhar. Então a gente concorda neste momento que nós vamos representar isso no caderno. E para que todo mundo entenda o que eu estou falando, a gente tem que combinar alguns símbolos para dizer assim, olha, isso aqui é uma reta que tem fim, não, essa não tem fim. Isso aqui é um pedacinho de uma reta, né? Um segmento de reta. Ah, isso aqui é a metade de uma reta. Eu peguei a minha reta e dividi ela no meio. Isso aqui é uma semi-reta. Então a gente vai combinar alguns símbolos para que a gente torne isso mais agradável e mais fácil de entender. Mas para se formar uma reta, ela surgiu de onde? Ela surgiu de um ponto. Se você pegar um pontinho aí, pegar com a lapiseira, um grafite bem fininho, 0,5 ou 0,3, por exemplo, e fizer no seu caderno aí bem fininho aquele pontinho, observe o que eu falei, pontinho, tá? É um ponto. Assim como eu posso olhar para a lua no céu à noite e dizer o seguinte, a lua é um ponto no céu, apenas um ponto. Ou olhar para uma estrela e falar assim, a estrela é um pontinho no céu, menor do que a lua, correto? Correto, na nossa visualização, mas na realidade uma estrela é milhares de vezes maior do que a lua, sem comparação. Então, como definir qual é o tamanho de um ponto? Como assim? Como ele vai ter um tamanho? Deixa eu te mostrar na lousa. Olha só, eu posso fazer esse pontinho azul, tá?
como eu posso fazer esse pontinho azul aqui. O que muda um em relação ao outro é a nossa percepção de tamanho, mas os dois são pontos. Então, na hora de fazer o meu desenho, eu vou fazer o tamanho que seja correspondente ao desenho. Eu não posso desenhar uma reta desse tamanho e um ponto desse tamanho. Ficaria muito absurdo. Se eu vou desenhar uma reta, eu vou fazer pontos que são correspondentes a essa reta. Entenderam? Isso aqui também já é o nosso primeiro combinado. Olha só, página 58, vamos falar de segmentos de reta. Você vai perceber aqui na página 58 que existe o desenho como se fosse de um mapa, os quarteirões, tá? E como se uma pessoa estivesse fazendo uma caminhada, mais ou menos assim, ó, tá? E o meu desenho foi para o além. Algum dia ele volta, tá? Algum dia, eu creio. Um desenho mais ou menos assim. Apesar do meu ter ficado tortinho, você já entendeu. Olha só. Aqui nesse risco azul, nesse monte de segmentos de reta, eu vou marcar alguns pontos. Ó, vou fazer em vermelhinho aqui para você entender. Ponto A, ponto B, ponto C, ponto D, ponto E e ponto F. Para eu sair do ponto A e chegar até o ponto... Peraí que eu escrevi B e o negócio é F. Para chegar até o ponto F, eu preciso seguir por um caminho. Tá? É o único caminho que existe, são esses pontos vermelhos. Se eu quiser pular um desses pontos, seria impossível eu chegar até o ponto F. Então eu tenho que seguir de A até B, de B até C, de C até D, de D até E e de E até F. Eu tenho alguns segmentos de reta para eu chegar até o ponto F. Quando eu vou falar do segmento AB aqui, ó, tá? Se eu quiser falar desse segmento, eu vou escrever para vocês da seguinte maneira, ó. Vou escrever AB e vou colocar um tracinho em cima. O que isso quer dizer? Do ponto A até o ponto B existe um segmento, tá? Que é esse segmento aqui, ó, todo esse percurso. Observe que o segmento AB é maior que o segmento BC. Observou aí que o AB é maior que BC? Então eu poderia escrever assim, ó, AB é maior que BC. Neste momento eu estou mostrando para vocês apenas uma maneira de identificar. Aqui não tem cálculo, não tem número, não tem que fazer continha nenhuma, tá joia? É só uma maneira de identificar. Pesquisa no meu desenho aí e encontre o segmento DF. Acha aí DF. Você vai observar que do ponto D até o ponto F não existe um segmento traçado. Se eu fizer um segmento de D até F, eu teria que desenhar um novo segmento aqui, tá? Ligando D a F, passando por aqui, ó. Se eu quiser um segmento DF, eu precisaria desenhar um novo segmento, tá? Porque ele não existe. Ok? Então, ó, isso aqui não existe, ó, tá? No nosso desenho. D até E e de E até F. Tá? Aqui a gente já pode começar na primeira partezinha teórica agora que você vai ter que decorar. Nós precisamos entender o que são segmentos consecutivos, tá? Segmentos consecutivos. Quando você escuta a palavra consecutivo, você tem que entender aquele que vem em sequência, logo após. Depois do segmento AB, que está riscadinho de amarelo aqui em cima, eu tenho o segmento BC. Ele é o que está em sequência. Então, o segmento BC, ó, o segmento BC é consecutivo a AB. O segmento BC é consecutivo, deixa eu mudar meu Azinho que ele fica aparecendo no número 2. O segmento BC é consecutivo ao segmento AB, ok? O segmento, deixa eu mudar de cor aqui para você visualizar de outra maneira. Olha, o segmento DC aqui, ou CD, ok? Esse que eu fiz de azul, não é consecutivo a EF. Por que eles não são consecutivos? Porque eles não estão em sequência. Entre esses dois segmentos tem esse aqui, ó, que está no meio do caminho. Ok? Segmentos consecutivos é aquele que vem um após o outro, tá joia? No finalzinho da página 58, você tem um balãozinho rosa aí indicando essa parte teórica. Marque na sua apostila, porque isso é importante, é matéria de simulado, tá?
Dois segmentos são consecutivos quando tem uma extremidade em comum. Deixa eu apagar esse desenho e fazer um outro para você entender. Vou desenhar um segmento de reta, está desenhado. Neste segmento de reta, eu vou marcar 3 pontos, ou 4 pontos. A, B, C, D. A, B, C, D. Quais são os segmentos consecutivos que eu tenho aqui? Eu poderia, por exemplo, pegar de A até C e dizer que AC é um segmento, correto? Existe o segmento AC ali, olha. Ele existe. Deixa eu colorir para você entender qual é o segmento AC. O segmento AC pega tudo isso, ó. Esse aqui é o segmento AC. O segmento AC é consecutivo, ó, então você já olha qual está na frente dele aí, ó. O segmento CD. O segmento CD é consecutivo ao segmento AC. Tá joia? Por outro lado, eu nunca poderia dizer que AB e CD são consecutivos. Por quê? Porque tem um segmento ali no meio. Então, consecutivos é o que vem em sequência. O próximo tópico da apostila são segmentos colineares. Para eu entender o que são segmentos colineares, eu tenho que entender o que é uma linha. Tá? Colinear. Linear lembra de linha. Onde é que está a nossa linha aqui? A nossa linha é essa que está em azul, ok? Essa que está em azul aqui, ó, é a nossa linha. Quais são os segmentos que estão dentro dessa linha? Eu posso fazer, ó, AB é um segmento. Eu posso dizer que A até C é outro segmento. Posso dizer que de A até lá no finalzinho, AD é outro segmento. Posso dizer que de B até C aqui, ó, outro segmento. B até o final, D, é outro segmento. CD é outro segmento. Correto? Tenho todos esses segmentos ali dentro da mesma linha azul. Já que todos eles estão juntos dentro do mesmo segmento de reta, se todos eles são comuns, todos eles fazem parte da mesma reta, eles são colineares, estão juntos. Tá? Assim como a palavra cooperador. Tá? Aquele que coopera, aquele que atua junto, colinear, que estão juntos na mesma linha e, neste caso, estão juntos no mesmo segmento de reta. Página 59, primeiro balãozinho rosa lá em cima. Dois segmentos são colineares quando estão sobre a mesma reta suporte. Tá? Então, a nossa reta suporte, a primeira reta azul que eu desenhei, é a reta suporte. E todos esses segmentos aqui embaixo, ó, eles estão em cima da mesma linha. Então, eles são segmentos colineares. Tá? Agora, vamos falar sobre segmentos que são adjacentes. Dois segmentos são adjacentes se eles forem colineares e consecutivos ao mesmo tempo. Então, primeiro eu preciso lembrar aqui o que são consecutivos. Consecutivos são aqueles que estão em sequência. Olha só, A, B, C. O segmento AB e o segmento BC, eles são consecutivos, correto? Eles estão um após o outro. Eles estão em cima da mesma linha? Sim. Então, eles são consecutivos, são colineares, quer dizer que são adjacentes. Agora, eu vou te dar um exemplo que não são. Tá? Ó, eu vou desenhar como se fosse um ângulo. A, B, C. AB e BC, nesse novo desenho, deixa eu apagar o antigo para você não confundir. AB e BC são consecutivos? Eles estão um após o outro? Sim. Se eu sair do ponto A aqui, ó, e for caminhando até o ponto B e depois até o ponto C, é possível. São segmentos que estão em sequência, eles são consecutivos. Eles estão em cima da mesma reta? Não. Por quê? Porque eles estão fazendo uma curvinha aqui, ó. Reta não faz curva, senão não se chama reta, chama curva. Tá? Eles não estão em cima da mesma reta, eles estão em retas diferentes. Você tem que imaginar que essa reta BC ela vem aqui, ó, infinita, ó. E a reta AB ela vai passar aqui infinita. São duas retas diferentes, tá? Então eles não são colineares, eles não estão na mesma linha. AB e BC não são colineares, tá?
Colineares. Grave bem isso, porque isso é muito importante para você não confundir durante as atividades. Tá? Os segmentos podem ser colineares, se estiverem na mesma linha. Então, vou escrever aqui, ó, E, F, G, H. Então, o segmento de E até F, assim como G e H, são colineares, correto? EFGH. EFGH são adjacentes? Não, não são adjacentes. Por quê? Porque um está aqui, ó, EF, o outro GH está aqui do outro lado. Tem um segmento no meio, eles não estão juntos. Então, eu não digo que são adjacentes. Mas eu posso dizer que EF e FG são, sim, adjacentes. Ok? De E até G, eu tenho dois segmentos e esses segmentos são adjacentes, porque eles são colineares, ok? E eles são consecutivos. Então, se eles são consecutivos e são colineares, quer dizer que eles são adjacentes. Ok? Eu preciso me lembrar dos dois para eu escrever o adjacentes. Olha só, nós terminamos essa parte. Tá? A matéria de hoje é essa, ela já foi dada e vocês já viram tudo. Agora a gente precisa entender como fazer os exercícios, tá? E como desenvolver isso no dia a dia. Esse vídeo chegou ao fim, eu já vou passar para o outro, tá? O videozinho aí de atividades e falar também para vocês quais atividades da semana, tá? Vocês vão gostar bastante, ó. Beijo no coração, até daqui a pouco.